Galera, esse vídeo é para tirar a dúvida de uma aluna sobre uma questão de dinâmica aplicado no cabo de guerra. Eu vou colocar a questão aqui alguns segundos para você, pause o vídeo, leia a questão e a gente volta aqui para resolver. Vamos lá? Pronto, leu a questão? Então eu vou desenhar aqui rapidinho a situação da questão que você leu. Pronto? Nós temos aqui uma situação de cabo de guerra, em que eu tenho uma equipe A, segundo a questão, né, e uma equipe B. O que nós temos que entender primeiro é o que possibilita a pessoa exercer uma força nessa corda, receber uma força dessa corda e não ser arrastado para frente. Eu tenho que pensar aqui na ideia de que essa pessoa está apoiada no chão. Existe uma força de atrito. A questão ela não cobra, né, essa ideia da força de atrito. Mas para entender melhor, fica interessante você pensar nessa possibilidade, tá? Da força de atrito. Então, se fosse só uma pessoa aqui, ficaria mais fácil de analisar, né? Bem mais simples. E eu posso fazer isso, tá? Então, vamos pensar que fosse só uma pessoa aqui no lugar dessas três. Então, eu sei que essa pessoa está exercendo uma força no chão. Vou colocar essa pessoa bem aqui. Esse ponto é o mesmo, eu só separei a corda, né? Para você perceber que o par de ação e reação da tração é naquele ponto que você está exercendo a força. Então a pessoa exerceu uma força na corda. A corda reage contra isso e exerce uma força na pessoa. Então, se esse chão fosse perfeitamente liso, a pessoa iria para frente. Porque tem uma força só nesse sentido e o peso e a normal estão se anulando, porque o plano é horizontal. Mas eu tenho que aceitar o fato de que essa pessoa, apoiada o pé no chão, está exercendo uma força para frente no chão. Quando eu chegar na aula de força de atrito, eu vou explicar melhor por que ela consegue fazer isso, tá? Mas existe aqui, devido à compressão que ela faz no chão, vai ocorrer uma acoplagem, e quando ela faz essa força lateral para frente, como se estivesse apoiando o pé no chão, você pode até fazer um teste. Bota um tapete, sobe nesse tapete e tenta fazer esse cabo de guerra. Você vai perceber que o tapete é arrastado. Por que o tapete está sendo arrastado? Porque você teria que fazer um apoio no chão, mas você está fazendo um apoio em cima do tapete. Se o tapete está sendo arrastado, está indo junto com você, você não está conseguindo apoiar o pé em alguma coisa firme. Então, quando você bota o pé no chão, você empurra o chão para frente, o chão reage contra isso e empurra você para trás. Então, nesse caso, a pessoa exerceu uma força no chão. Cuidado, essa força é a força de atrito. Tá bom? E o chão reage contra isso e exerce uma força no teu pé no sentido contrário. Porque a tendência de deslizamento do teu corpo é para lá. E a força de atrito ela é sempre contrária à tendência de deslizamento. Então, nesse caso, seria no sentido contrário. Por isso que teu corpo aqui, ó, em algumas situações de cabo de guerra, o teu corpo fica em equilíbrio. Porque você recebe uma força para um lado e uma força para o outro de mesma intensidade. Logo, se você faz uma força na corda, vamos ver a equipe A, qual é a força que ela faz? A equipe A faz uma força de 780 newtons. Então, se a equipe A faz uma força de 780 newtons, então a corda vai reagir contra isso e vai exercer uma força de tração nessa equipe também de 780 newtons, tá? E aí, professor, observa que se só essa força existisse na pessoa, ou seja, só essa força existisse no sistema aqui na equipe A, ela seria arrastada para frente. Então eu tenho que admitir que existe uma força contrária equilibrando. Então também vai ter uma força de 780 newtons para o lado contrário. Tudo bem? Pronto. E aí, professor? Se
acontecer desse cabo, galerinha, romper, se acontecer desse cabo romper, essa força de 780 newtons vai deixar de existir, porque ela só existia quando a corda estava tracionada. Então, professor, isso passa a ser zero, deixa de existir, depois que a corda, né, se rompe, eu passo a ter uma tração 0 newtons, e se a tração é 0 newtons, em você passa a existir aqui naquele instante que rompeu. Tanto é que as pessoas caem, né? Quando uma equipe solta a corda. Tenta fazer um cabo de guerra em casa, na sua casa aí, você vai perceber que quando uma equipe puxa, a outra equipe puxa, bota uma pessoa lá para puxar. Você puxa junto com a pessoa e, né, para você testar essa teoria que eu estou falando, solta a corda. Você está o quê? Zerando a tração. Você vai perceber que a pessoa cai. Por que a pessoa cai? Porque ela estava fazendo uma força no chão. E o chão estava fazendo uma força nela. Então, quando você soltar a corda, aquele primeiro impulso dela vai ser ela exercendo a força no chão e o chão jogando ela para trás. Mas o que está acontecendo é que você vai ter uma aceleração para trás, quando essa corda se romper. E essa aceleração para trás vai ser dada pela força que você está exercendo no chão e o chão está exercendo em você. Tá bom? Um par de ação e reação. Geralmente o professor não mostra essa força de atrito no chão. Por quê? Porque ele está preocupado mais com o movimento do corpo, tá? Mas ela existe. Para toda força de ação, existe uma força de reação de mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários. Então, nesse caso, eu só preciso conhecer qual é a massa desse sistema. Por quê? Porque na hora que a corda romper, corda ali rompeu, tá? A corda, professor, rompeu. Na hora que acontecer isso, esse sistema que estava exercendo uma força de 780 newtons vai receber essa força que ela está fazendo no chão para trás, e esse sistema possui uma massa. E essa massa ele diz que é de 300 newtons. Vamos apagar aqui rapidinho. A força passou a ser só 780, vai dar 780 newtons, igual a massa da equipe, que ele fala que é de 300 quilos, vezes a aceleração dessa equipe A, tá bom? Corta aqui um zero para ajudar, né? Passo 30 dividindo, então a aceleração da equipe A vai ser de 78 sobre 30. Se eu somar os algarismos aqui, vai dar 15, e é múltiplo de 3 o 15, então dá para simplificar por 3, sim. Não é? Pronto. Então vai ficar 26, e 30 por 3 dá 10. Então, a nossa aceleração da equipe A é de 2,6 metros por segundo ao quadrado. Perfeito? Pronto. Professor, e a equipe B? A equipe B, o sistema formado por essas 3 pessoas também é de 300 quilos, tá? O sistema formado por essas 3 pessoas também é de 300 quilos. Mas a força que a equipe B estava fazendo era de 720 newtons de força, tá? Pronto. Se romper, a tendência é ele ser jogado para lá. Com que aceleração? Muito fácil. Equipe B, nós temos força resultante igual a massa da equipe B vezes a aceleração da equipe B. Força resultante 720, massa 300, vezes a aceleração de B. Corta o zero, passa o 30 dividindo, então a aceleração de B será 72 por 30, simplificando por 3 em cima e por 3 embaixo. Vamos lá? 72 por 3 dá 24. Dividido por 10 vai dar 2,4 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Professor, mas tem uma outra parte da pergunta, né?
Ele quer saber qual o sentido dessa resultante. Muito fácil. Antes da corda se romper, nós temos por um lado 780, por outro 720. A resultante é 60, mas cuidado que a situação é diferente depois que rompe a corda, tá? A tração passa a ser zero. Nesse caso aqui, a força resultante nesse sistema, tá? Se eu considerar as duas equipes, tá bom? Como um único sistema, formado aí por 6 pessoas, a resultante nesse sistema vai ser 780, né? Menos 720. Então, eu vou ter uma resultante de 60 newtons por sentido da maior, no caso, né? No sentido do 780, que é para a esquerda. Então, você completa aí para a esquerda, tá bom? E nós temos a outra parte da pergunta o modo das acelerações das equipes A e B no instante imediatamente após ao rompimento da corda são respectivamente, né, 2,6, que fizemos agora há pouco, e 2,4.